Olha só, Sério? o Partido Liberal confirmou a filiação do presidente da República, Jair Bolsonaro, à legenda, hein? O martelo foi batido após uma conversa com o presidente nacional da sigla, Valdemar da Costa Neto. A cerimônia está programada para o dia 22 de novembro e ocorrerá em Brasília. E depois, daqui a pouquinho, a gente vai para lá justamente conversar com o nosso Zé Maria Trindade, mas antes eu quero repercutir um pouco com vocês sobre tudo que aconteceu na política ontem. Eu fico muito feliz quando o negócio realmente acontece na política nacional, certo, meu caro Vinícius? Sim. Porque Bolsonaro, paz e amor não repercute muito. Chega Sérgio Moro, vem e repercute da maneira como repercutiu. Eu quero saber de você, meu caro querido Adriles Jorge. Você ficou mexido com o discurso de Sérgio Moro ontem? Como é que você está se sentindo mal hoje de ter apoiado o Bolsonaro e ter que pular do barco? Eu sou um jornalista frio, objetivo, que percebe a realidade sem exatamente floreios. O Moro melhorou muito do ponto de vista estético. Fala firme, se colocou como homem humilde, que a fala dele é fina, mas a sua verdade seria grossa e objetiva. Falou exatamente do seu eventual legado, que é o lugar de fala dele, né, de combater objetivamente a corrupção. Falou desses sucessivos desmontes, né, do combate à corrupção, só que o conteúdo de discurso dele foi um pouco desviante em relação a um tipo de oportunismo político. Ele compara emenda parlamentar com mensalão, ele fala dos mortos da Covid, faz uma loa à ciência, mas diz também que a perda de empregos, da miserabilidade, esquece de apontar os culpados, que foram prefeitos e governadores, sobretudo o STF, tenta jogar tudo nas costas do Bolsonaro, porque, eventualmente, ele sabe que pode tirar votos apenas de Jair Bolsonaro, né? Uma direita menos afeita ao estilo mais truculento de Bolsonaro. Será que só do Bolsonaro ele tira voto? Acho que uma eventual terceira via, o pessoal mais ou menos indeciso, ele pode crescer de alguma forma, mas é muito difícil ele se sedimentar entre esses dois polos contrários, Bolsonaro e Lula, e acho a sua ascensão muito difícil. Agora, o principal, ele se esquece de falar, ainda que seja candidato ao Senado no futuro, ele vai se colocar como candidato potencial à presidência para ter um lugar de voz profunda, que é o que ele deveria ter feito e não fez, que é falar incisivamente de quem é o verdadeiro responsável pelo debacle da Lava Jato, pela soltura de bandidos, pela quebra do combate à corrupção e pelo seu nome jogado na lama, que é o STF. Se ele se comportar de maneira discreta, abstrata, com teorias limpinhas de comercial do sabonete, ele vai se transformar num candidato completamente anódido. Ele está aí, acho que mais, inclusive, do que se candidatar ou ser eleito presidente ou senador, é para exatamente apontar o fulcro do problema, e o fulcro do problema é o inimigo público número 1 da nação, o autoritário Supremo Tribunal Federal, que está fazendo de tudo para acabar com o combate à corrupção e estabelecer uma nova, velha oligarquia corrupta que sempre mandou no país. João Pinheiro da Fonseca, em seguida eu vou querer ouvir a sua avaliação, mas antes a gente vai para Brasília conversar com o nosso Zé Maria Trindade, que já está conectado com a gente aqui, Zé. Então, um dia depois aí da filiação do Moro, eu quero repercussão, Zé. O que aconteceu aí em Brasília? Como é que os políticos viram esse ato de filiação do Moro? E como é que os políticos também estão vendo essa entrada do presidente da República no dia 22 no PL? É a acomodação partidária, né? Olha, Paulo, esse lançamento da candidatura do Sérgio Moro reuniu aqui o que é chamado de percevejo de gabinete. Eles existem, eles infestam aqui os gabinetes e qualquer que seja o poder. No caso do governo do presidente Jair Bolsonaro, houve uma dedetização do palácio e eles fugiram. E ficam por aí esperando exatamente uma candidatura. E todos estavam lá apoiando a candidatura de Sérgio Moro à presidência da República. Vários. E esses renegados não levantam militância, né? E eu identifico aí a grande dificuldade do candidato Sérgio Moro, exatamente levantar na militância, levantar um discurso e uma possibilidade de integração nacional numa tentativa de chegar ao poder. Mas é assim, como diz o Adriles, um novo Sérgio Moro, com voz firme, com propostas, com um programa de governo ali, todo fechado e definido. E, do outro lado, é o presidente Jair Bolsonaro definindo a filiação partidária. Ele tem até março para fazê-lo, mas vinha recebendo pressão dos deputados. Eles precisam justificar logo a sua presença nos municípios para ganhar ali a reeleição e ganhar votos. E o interessante é que esta filiação vai tornar o PL imediatamente o maior partido da Câmara,
porque ali 34 a 35 deputados devem se filiar ao PL, do PSL e de outros partidos que vão acompanhar o presidente Jair Bolsonaro. Está aí formado também o tripé, a base da candidatura do presidente à reeleição. O PL, a filiação dele, né, do presidente Bolsonaro, o PP e me surpreendeu a posição do PRB, né? Esse partido republicano dominado por evangélicos, basicamente Igreja Universal, e esses três partidos é que fazem a base da candidatura do presidente Jair Bolsonaro. São as acomodações partidárias mesmo. O Zé, em relação ao Sérgio Moro, a classe política viu com qual olhar? Era uma candidatura esperada, mas as pessoas que eu conversei viram desconfiança, né? Eles desconfiam de tudo que não é espelho. E a candidatura Moro realmente não é uma candidatura do grande meio político. Muito bem, Zé, obrigado pela sua participação. Informações diretamente de Brasília aqui no nosso Morning Show. Zé Maria volta com a gente amanhã na sexta-feira, ao vivo, aqui na Jovem Pan News. Obrigado, Zé, um abração para você. Enquanto isso, a gente vai justamente conversar com o nosso time sobre essa repercussão toda. O dia foi agitado. Ontem, inclusive, nós transmitimos aqui o discurso do ex-juiz e agora presidenciável ou não, Sérgio Moro. 45 minutos de discurso aqui no Morning Show, exibimos aí na íntegra, justamente para vocês, para todo mundo poder acompanhar, e todo mundo queria justamente ver o que nós iríamos comentar, né, Vini, sobre isso. O que aconteceria, e ele começou... quais seriam as opiniões. A gente já viu o Adrilles, fez um discurso dúbio agora, né? Já começou a pulada. Moro é um personagem dúbio. Moro é um personagem dúbio. A política é dúbia. Esperando. Agora, Joel Pinheiro da Paulo, Fonseca. mas só para lembrar que o Moro começou falando ontem, até brincando um pouco com esse problema de voz dele, que as pessoas criticam, né? A oratória, o tom, a tonalidade da voz dele. E ele até chegou a fazer curso de oratória, né? A gente até trouxe essa informação aqui ontem. Mas ele disse que o problema não é a voz dele. O problema é que as pessoas, os brasileiros, precisam de um líder que atenda os anseios, que dê voz aos problemas mas a verdade da população. E tem vários outros trechos aqui que ele, enfim, disse no discurso dele que a gente poderia destacar aqui. Mas para o Joel Pinheiro da Fonseca, eu quero o seu comentário sobre essa fala. Podemos dizer que foi uma fala incisiva? Podemos, talvez, dizer, naquele tom de voz padrão Sérgio Moro de qualidade, mas ele disse o seguinte: chega de mensalão, chega de rachadinha, chega de orçamento secreto. Como é que você viu isso, Joelzinho? Pois é, o Moro entrou oficialmente na política partidária e chegou com um discurso justamente para marcar a diferença dele contra isso que aí está. Tanto contra o PT, mensalão, petrolão, os maiores esquemas de corrupção que a gente tem notícia, quanto também o bolsonarismo atual, que, embora tenha sido eleito com um discurso de combate à corrupção, na prática tem perpetuado as piores práticas da pequena, até agora pelo menos, não da corrupção em larga escala, mas da pequena corrupção que sempre corrói, e há séculos corrói, a coisa pública brasileira. Desde a rachadinha, um esquema que sim, é criminoso, e que parece que já deu alguns milhões de reais aí para a família que está no poder, mas não só para eles, é uma coisa bem endêmica da política nacional, até a prática de um novo tipo de toma lá da cá no Congresso brasileiro, que está, digamos assim, na zona cinzenta entre corrupção e legalidade. Porque não só é a negociação de emendas, que já é ruim, mas está dentro da lei, mas sim negociação de emendas sem nenhuma transparência, com basicamente um anonimato sobre quem está recebendo, qual a justificativa de estar recebendo, como está gastando, nenhum órgão de controle em cima daquilo, nenhuma justificativa técnica de por que um deputado recebe, outro não recebe, sem sequer saber qual deputado que pleiteou cada parte. Enquanto isso, no Congresso, o papo dos deputados é: eu tenho a minha cota de tanto, eu fui contemplado com tanto, ou seja, negociando e tratando aquilo como um dinheiro seu, que ele tem direito de gastar onde bem quiser. Isso é a prática que está neste momento agora, por isso eu distingo esses dois atos de filiação como simbolicamente representando coisas quase que opostas, pelo menos nesse ponto. O Sérgio Moro entrando na política partidária, tentando representar, não sei com que grau de credibilidade. Isso pode ser questionado, porque ele não é político, eu não sei quanto ele seria ou não seria capaz de fazer as coisas que ele fala, mas buscando representar uma luta contra as velhas práticas da política fisiológica brasileira e da corrupção, e do outro lado, o Bolsonaro,
indo para o exato oposto. O PL, um dos partidos do centrão aí, bancada absolutamente fisiológica, partido sem um grão, uma vírgula de agenda, é um partido sem proposta. O que o PL representa? Originalmente era uma ideia até de liberalismo, de coisa, mas hoje em dia eu desafio a encontrar um liberal de verdade ali dentro do PL. Então, entrando num partido completamente tomado pelo fisiologismo e com sua estratégia política já bem sedimentada. Esquece reforma, esquece combate à corrupção, esquece tudo aquilo que ele se elegeu falando que ia fazer, esquece luta contra o sistema e coloca a alimentação, a irrigação do sistema acima de tudo para ganhar a eleição. Economia, a gente vê depois. Zoe Martins, eu quero saber no que você discorda dessa fala do Joel. Tudo. Poxa, só porque eu queria comentar sobre o Moro também? Posso comentar do Moro? Pode falar, aqui você fala o que você quiser. Eu tô com essas anotações desde a hora que ele estava discursando. A pergunta do Paulo, a gente quer falar uma coisa, o Paulo vem com uma pergunta que não... É simples, né? Para isso que existe o apresentador do programa. Eu discordo de tudo dele, mas vamos chegar lá. Primeiro eu quero comentar sobre o Moro. Posso comentar? Fica à vontade. Tá. Mas eu quero ouvir justamente no que você discorda do Joel, porque eu sei que você discorda de muita coisa. Eu quero discordar do Joel São também. pontos razoáveis. Paulo, acho que ninguém, em sã consciência, só a torcida discorda. Não, sã consciência. Olha, tá pior que o Pedro Bial. Em sã consciência, só a torcida. Eu sou meu comentarista político favorito. Carrega o que você precisa descarregar do Moro agora. Sã consciência. Vamos lá. Bom, o Moro, tem uma parte do discurso dele que ele falou que saiu de ser juiz e entrou no governo para ajudar a vida das pessoas. Mas ele, como juiz, ele já estava ajudando a vida das pessoas, combatendo a corrupção, né? Sendo um magistrado. Ninguém deixa uma carreira de juiz, a gente sabe muito bem como é difícil, né, ser aprovado na prova para ser juiz. E vai para o ministério, que depois que o governo acaba, o ministério, né, o teu cargo vai junto. E aí, o que você faz depois? Só deixa a carreira de magistratura, assim como ele deixou, quem anseia uma coisa muito maior. E o que ele queria era o Supremo Tribunal Federal. Ele, então, que não venha com esse discurso de pobre coitado, que quer ajudar as pessoas. Não me convenceu. Pode ter mudado a retórica, pode ter melhorado a forma de falar, tudo, mas a mesma pessoa, o Moro traidor, continua aí. Tem pontos que eu concordo com ele fez várias críticas, falou sobre a economia, sobre várias coisas que realmente está acontecendo e precisa ser melhorado. Só que o que eu espero de uma pessoa que se coloca, parece que vai ser pré-candidato, é soluções. E não críticas aleatórias. É muito genérico tudo. Até eu faço críticas. Ok, a gente faz aqui críticas. Tem que melhorar isso, tem que melhorar isso. Mas o ponto-chave é como? Eu esperava dele soluções. E até agora ele não falou nada. Não teve nem a coragem de falar se vai ser pré-candidato a presidente ou se vai sair para o Senado. O que esperar de uma pessoa que não tem a coragem de chegar e falar: eu estou aqui para ser pré-candidato à presidência da República. Por quê? Porque ele está nesse joguinho aí de onde vai se dar melhor. Se tem tanta certeza que ele tem tanto voto e tanto apoio da população, vai para a presidência. Outra coisa que ficou faltando e que eu estava muito ansiosa ontem e falei no programa e estava esperando que ele falasse era sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre o STF, as arbitrariedades, sobre os inquéritos ilegais, sobre a perseguição a jornalistas. A gente não viu o Moro falando sobre isso, atacando isso, essas medidas autoritárias. Cadê o Moro, gente? Cadê o juiz que defendia a liberdade? Agora ele vai tentar se eleger ou para o Senado ou para a presidência com essa coisa de justiça, com esse papo aí de justiça, de combate à corrupção. Mas naquela época, vale lembrar que quando ele estava sendo atacado lá atrás, quando a Lava Jato estava acabando e tal, o Bolsonaro acolheu ele e tem a tomar foto dos dois no jogo do Flamengo. Só que o brasileiro tem memória curta, tem que lembrar de tudo isso. Então, o discurso dele, eu não boto fé, não senti verdade. Zoe, mas o Bolsonaro também não foi eleito nesse discurso de tem que mudar isso aí, tem que resolver isso aí. E tudo contra isso que está aí. Ok, mas o Moro está se colocando como uma... defendendo o Moro aqui. O Moro está se colocando como o salvador do Brasil. O Bolsonaro também se colocou. Calma aí, peraí. Ele está contra o PT, está contra o Bolsonaro e está falando, eu sou a salvação. Então que mostre como é que ele vai salvar o Brasil dessa situação. Peraí, Adriane, só um minuto. Tem um ponto que o Moro tem que responder. Acho que o que está no centro da discussão é o seguinte, porque quem apoia o Bolsonaro diz que o Moro é traidor. Para você ser traidor, ele deve ter traído quem?
O Bolsonaro ou o Brasil? Ele traiu o Brasil com as atitudes dele. Ele abandonou o ministério chamar o Moro de traidor. Mais estava precisando. Chamar o Moro de traidor é um interesse específico do Bolsonaro ali. Ele saiu é uma palavra carregada. Essa palavra de ordem. Ele é palavra de ordem da campanha. Não, ele saiu da forma que ele saiu prejudica o Brasil. Quando chama, gente, o que eu acho é o seguinte, quando chamam o Moro de traidor, estão querendo colocar justamente uma certa razão absoluta sempre ao Bolsonaro. Então o Bolsonaro não erra nunca. Ele não tem direito. Ele traiu o governo. Ele não errou nada. Eu não acho que o Moro tenha traído seus princípios enquanto juiz justo que ele foi. O problema é que ele é um purista e ele é um utopista e acha que o governo tem que ser exatamente uma vestal santa e virgem. O Bolsonaro, o que ele fez para mudar isso que estava aí? Quando a pergunta aqui, sim... Por que o Bolsonaro mudou para estabelecer uma mudança desse paradigma disso que está aí, como o Vini bem perguntou? Ele não praticou nenhum ato de corrupção em seu governo. Por isso que eu acho esdrúxula a comparação do Joel e do Moro em achar que a emenda parlamentar é a mesma coisa que mensalão, que é dinheiro corrupto, que irriga bolso de deputado. Emenda parlamentar é serviço para a população da área do deputado que negocia para promover reformas para o país. Então o discurso do Moro é capcioso, porque ele sabe dessa diferença e já acusou o governo de estabelecer um tipo de interferência que ele não conseguiu provar. Ele sabe que o governo é absolutamente limpo e quando ele faz esse tipo de comparação esdrúxula, entre outros, por exemplo, o governo tem atacado a imprensa. Não, a imprensa ataca o governo como genocida, assassino, nazista o tempo inteiro. Ou seja, ele inverte uma situação e demoniza um governo da qual ele fez parte e esquece de falar do maior vilão dessa história, que é o Supremo Tribunal Federal, e sequer menciona a questão do Lula e do PT, tá me deixando praticamente. Confuso, hein? Ou seja, o Moro, no ponto de vista de traição, ele traiu, sim, o governo Bolsonaro. Ele traiu, sim, o princípio de um homem que o chamou para construir a justiça. Se ele tivesse saído e falado, olha, eu tenho discordâncias, é uma coisa. Ele saiu jogando um canhão. Você quer que o cara saia do governo falando, olha, você é muito bom, eu estou saindo, você não é bom em nada, eu vou ficar quietinho aqui, tá tudo certo. Quem tá errado sou eu. Peraí, não. Essa ironia não. Ele saiu fazendo acusações. Que o cara saia do governo, ele fez acusações. Você é maravilhoso, eu vou dar uma saída aqui. Uma coisa é sair tranquilo, outra coisa é sair. Vai sair tranquilo. Ele saiu. Não, mas não é sair tranquilo. Ele saiu fazendo acusações das quais ele nunca provou uma. Exatamente, nada. Adriles, é óbvio que o cara vai sair falando mal, é óbvio. Vocês estão querendo que o cara saia. Bolsonaro, você é muito bom. Eu vou fazer 2 pontos. Ele é um traidor do governo. Pelo amor de Deus. 2 pontos. Ele acusou o governo sem provas. 2 pontos rapidinho. Primeiro, tanto o mensalão quanto o bolsolão tem como objetivo as reformas do governo. A diferença é que o mensalão é 100% legal. A diferença é que o mensalão é 100% legal e o bolsolão, que não é só emenda parlamentar, mas emenda parlamentar secreta, ele está numa zona cinzenta. Ele está numa zona cinzenta da ilegalidade. Essa é a diferença entre os dois. É tudo discricionário depois. Deixa eu fazer meu comentário. Agora é o seguinte, sobre quem traiu quem. Moro foi chamado pelo Bolsonaro para integrar o governo. Bolsonaro disse que daria carta branca ao Sérgio Moro. Na prática do Sérgio Moro no governo, ele tentou viabilizar um pacote anticrime. O governo deixou isso totalmente para escanteio. O Congresso dilacerou isso aí. Queria prisão em segunda instância, também jamais foi para frente. Moro tentava sequer nomear alguma membro de conselho, o governo ia lá, reclamava, Moro voltava atrás. O Toffoli quis tirar a autonomia do COAF, Bolsonaro, em vez de bancar o que o Moro estava defendendo, que não, tem que ter autonomia, disse que concordava com o Dias Toffoli, ou seja, deixou o ministro mais desautorizado ainda. Por fim, o próprio Bolsonaro quis tirar um bom superintendente da Polícia Federal para botar um amigo prerrogativa dele, para botar Joel. Um amigo, deixa eu terminar. Prerrogativa do presidente. Deixa eu terminar. Quis botar um amigo dele para proteger o seu filho no Rio de Janeiro. O Moro viu isso e falou, olha, infelizmente não tenho como continuar no governo. É isso que está acontecendo. Ele acusou o governo de interferência e corrupção. Agora deixa eu terminar
criticando também o Moro. Moro, você colocou a sua passagem pelo governo como um enorme sucesso. Nossa, reduziu o crime, tudo bem. A coisa que ele fez com o crime foi bem pequena, provavelmente não foi por 20% isso. de redução de homicídios. Mas o que ele fez foi só mudar um prisioneiro ou outro de lugar. Não mas foi isso é que fundamental, caiu. Joel. Posso terminar um comentário? Mas seu comentário é longo posso pra caramba. Para finalizar, vai, Joelzinho, vamos lá. O crime vinha caindo em 2018, o ano da eleição, o crime continuou caindo em 19. Até que ponto o Moro é responsável ou não, podemos discutir. Mas, Moro, você se transformou nos meses que estava lá num verdadeiro advogado, inclusive da rachadinha do presidente Bolsonaro. Pois é, então por que ele mudou de discurso? Muito bem. Por que ele mudou de discurso? Agora é a sua vez. Isso é importante, né? Porque falou rachadinha não, mas estava lá, né, na época. Fala, Zoe. Ele falou que o Moro não interferiu, não era corrupto. Fala, Zoe, Olha, você. criaram um CPI para tentar acabar com o Bolsonaro, para tirar ele da presidência. Vazaram com reunião privada dele com os ministros, tentando também fazer que o povo ficasse contra ele. Até agora, não mostraram provas sobre nada, nem a CPI conseguiu mostrar provas contra o Bolsonaro. Você acha mesmo que se o Bolsonaro tivesse rabo preso, se o Bolsonaro tivesse roubado, se ele tivesse sido corrupto mesmo, ele já não estaria ou preso ou fora da presidência com a vontade que eles têm de acabar com o Bolsonaro? É uma coisa lógica. É só somar 2 mais 2 que você chega na resposta. Nossa, mas o Bolsonaro falou que é do Centrão, meu. Que sede é essa? O Bolsonaro não tem uma acusação formal de corrupção contra ele, Paulo. Isso é fato. A traição do Moro é estabelecer um tipo de corrupção formal que ele sabe que o Bolsonaro nunca concretizou. A traição do Moro é, em vez dele centrar seus canhões no Lula, que é o maior corrupto vivo, que ele colocou na cadeia, que o STF soltou, ele não diz nada sobre isso. A corrupção, a traição do Moro é exatamente sequer mencionar o Supremo Tribunal que o colocou e que o julgou como juiz parcial e corrupto. Ou seja, o inimigo do Moro não é Bolsonaro. O inimigo do Moro é o PT e o Supremo Tribunal Federal. E por razões, deixa eu completar, e por razões eleitorais e oportunistas, ele se coloca contra o Bolsonaro. Agora, ele trai as convicções quando ele não diz o verdadeiro culpado pela manutenção da corrupção, pela destruição da Lava Jato e pela soltura de Lula e bandidos, que é o Supremo Tribunal Federal. Sabe quem também não tem acusações pessoais de corrupção contra ela? Dilma Rousseff. No entanto, o governo Dilma foi o que foi. E, no entanto, o governo Dilma foi o que foi. Então, essa defesa realmente não que nada. Paulinha, eu confesso que fiquei confuso com esse último discurso do Adriles. Não dá para entender ainda em que barco ele está. Você também ficou com essa dúvida? Talvez ele ainda esteja um pouco em cima desse grande muro. Não sei, a gente vai acompanhar aqui nesse programa se há uma movimentação ou se ele segue com o Zoe. Vamos acompanhar.